Segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024. Bom, hoje é segunda-feira e estou tentando começar a fazer uma gravação para vocês ouvir e para eu não ter que estar falando tanto mais, né? Uma gravação comum, né? Tentando explicar como que aconteceu o mundo de Deus, porque o mundo de Deus não aconteceu no Big Bang, como vocês pensam. Isso não aconteceu. O mundo de Deus, no princípio, era essa escuridão que você está vendo aqui. Era essa escuridão. Não tinha nada. E conforme os elementos que são vivos, são nações. Água, são zilhões, zilhões de água, de tipo de água. É todo tipo de mineral, são zilhões de cada mineral. Muitos, milhões e milhões e milhões de cada tipo de mineral. E fogo, o fogo, por exemplo, o fogo não é visível. O fogo não tem como você ver o fogo. O fogo, ele só aparece a reação química dos elementos que produz e que faz com que o fogo apareça, o calor apareça. Mas o fogo é invisível. O fogo não é visível. Então, o mundo de Deus aconteceu naturalmente, conforme os elementos foram trabalhando e lidando um com o outro na refrega de cada dia, né? Toda a movimentação deles no universo, que eles são uniformes, compactos, junto, entendeu? Mas cada um tem a sua função, cada um tem o seu jeito, né? Mas eles são tudo junto, a água, tudo junto. E nesse movimento, nesse andar deles, eles foram criando como se fossem resíduos. E esses resíduos acabaram que começaram a formar-se seres vivos, organismos vivos. Você está entendendo? Porque os elementos são vivos, a energia é viva, a força é viva. Não são só esses elementos. A força é viva, a luz é viva, tudo é vivo. A palavra é viva. Entendeu? A palavra é viva, tudo é vivo. Não tem nada morto. E nesse trabalho dos elementos, nesse estar junto, eles foram criando os organismos que mais à frente vieram ser o povo do Pai, o povo de Deus, do Criador, do Pai Eterno. Passaram a formar nações e formar vida no espaço. E então, foram crescendo, e aconteceu que os elementos, dado tempo muito adiantado já desses organismos vivos, já com inteligência, já trabalhando, formando as suas nações, formando as suas hierarquias, as suas leis, regras, né? Porque na verdade as regras e as leis nascem por consequência de algum fato. Regras, por exemplo, é uma consequência de a pessoa, por não cumprir um certo quesito na vida, acabou sofrendo algo, né? Então tem regras e leis. As regras são para que você use todos os dias, como por exemplo, levantar de manhã, tomar banho, pentear cabelo, escovar dente, tomar café da manhã, o de jejum. Café da manhã não é você tomar o café preto, você achou que você tomou café. Não, o café da manhã é um almoço, é um alimento, uma refeição, né? Que a gente deu o nome de café, porque todo mundo toma café preto. Mas café preto não é refeição da manhã. A refeição da manhã é um apanhado de muitas coisas, né? Então, são tudo regras. Varrer a casa, lavar a roupa. Se você não lavar a sua roupa, você vai andar sujo. Se você não lavar o seu calçado, além de você ter problema no pé, você vai ter mau cheiro no pé, você vai andar sujo. Seu sapato vai ficar desleixado. E se não escovar dente, você vai ficar com cárie, vai ficar com hálito, vai ficar com sei o quê. Então, tudo isso são regras. E tem as leis que te colocam no caminho, que você sabe que você não pode produzir tal fato porque você vai ferir outra pessoa. As leis são para dividir, como que eu posso dizer, as coisas natural de um país, de uma cidade, de um lugar,
para que todo mundo possa usufruir bem, ir e vir bem. Então, são muitas coisas. Então, eles já tinham tudo isso. Só que Deus era diferente. Deus era um menino diferente, uma pessoa diferente. E os elementos começaram a sentir a energia de Deus. Porque ninguém sabe o que aconteceu, que a energia dos elementos acabaram se concentrando no meu pai e transfigurando-se em outra coisa. Os elementos quiseram saber de onde que vinha aquela energia. Aí é que eles tomaram conhecimento que no meio deles havia aquelas coisinhas ali. Você entendeu? Aí tomaram conhecimento que aquelas coisinhas partiram deles mesmos. E eles deixaram ali. Entendeu? Foram deixando, né? E aquelas coisinhas andando para lá e para cá. Então, eles começaram a sentir uma energia vindo daquilo. Só que a energia era boa, era gostosa. Eles queriam saber o que era, que fazia muito bem a eles. E eles procuraram como se procurasse agulha no palheiro e acharam Deus. Quando eles acharam Deus, olharam e disseram: essa fonte de energia está vindo daquilo ali. E aí eles absorveram meu pai, absorveram o nosso Deus, mas Deus os absorveu também, porque Deus é dessa maneira, você está entendendo? Os absorveu e tornou-se como eles. E eles gostaram muito e deixaram. E Deus continuou a vida dele normal, tocando a vida dele normal. Só que Deus tinha alguém com ele que era semelhante a ele, não no que ele era, mas na aparência. E aí você vai perguntar: como é que você viu isso? Eu vi isso, com certeza que eu vi isso, absolutamente. E eu estou falando sério. Por isso eu peço para vocês que quando for tirar pergunta e ouvir isso, leva para um médium. Os médiuns, na verdade, são ponte entre Jesus Cristo e o homem. São ponte entre Deus e nós. Entendeu? Aqui a terra, o povo da terra. Porque Deus não manda anjos, né? Esse vídeo vai ser grande, porque eu vou cortar eles pedacinho, porque ele vai ser muito grande. Deus não manda anjos para cá para fazer cafuné na tua cabeça ou ficar de guarda cuidando de você. Nem os espíritos faz isso. Porque quando eu pedi ajuda, eu falei assim: Marinês, nós podemos ajudar você, mas você tem que se esforçar, porque nós não somos suas babás. Nós não podemos pegar a vassoura e varrer para você, porque eu estava muito mal. Mas só de ouvir eles falar daquela maneira e dizer a minha pessoa que na parte de entendimento, de intelecto, vamos dizer assim, na parte de observação e de conselho, eles estariam comigo, nossa, para mim foi uma festa. Aí as coisas saíam melhor. Então, você pode contar com os espíritos para tudo. Os espíritos da divina providência. Chegou alguém para você: eu sou seu protetor, vai lá no centro espírita e pergunta para o médium se aquele é protetor mesmo seu. Você está entendendo? O médium vai mandar você esperar, vai fazer tudo o procedimento que tem que fazer e vai, sabe, entrar em contato com os mentores da divina providência, que são os ministérios lá de cima. São muitas cidades que tem aí em cima. E aí, então, eles vão dizer para você se é um espírito bom ou se é obsessor. Se for obsessor, eles põem para correr. E você ajuda. Você tá entendendo? Você ajuda. E aí, no lugar, eles conseguem alcançar alguém para vir te ajudar. Não repara o jeito de eu falar, não, que eu falo tudo diferente de vocês mesmo. Muita coisa. Então, eles vão alcançar um bom espírito que seja familiar com você e esse espírito vem te ajudar. Mesmo que você não precise ver. Agora, Deus, quando manda um anjo para cuidar, ele manda o anjo para cuidar de uma grande situação ali, em que a pessoa está envolvida, a pessoa ora a Deus, ele vem e tira aquela peleja que está atrapalhando a pessoa, destrói ali, pá, pum, acabou, e vai embora, nem olha para trás. Eles não têm aquele vínculo conosco, eles não podem nem entrar aqui, se você quer saber. Não pode nem entrar aqui. Então, eu vou contar do meu jeito, porque vocês conhecem o mundo e a vida de uma maneira, eu conheço de um outro jeito. Deus não deu para mim aquilo que deu para vocês, conhecimento, essas coisas, porque na verdade o conhecimento de vocês é tudo sugestão e imposição, porque vocês foram invadidos desde sempre, você está entendendo? Bom, vamos voltar lá em Deus. Então o mundo de Deus seguiu daquela maneira, só que num dado tempo, o mundo de Deus começou muitas batalhas, e então o mundo de Deus foi repartido bem no meio.
Metade da Jerusalém, por exemplo, que é a cidade principal deles lá, foram partidas bem no meio e tomada pela segunda força. Nós chamamos de segunda força porque não sabemos o nome daquilo. E ele não pode se dizer que é Deus. Portanto, nós não sabemos o nome daquilo. E a segunda força tomou a metade. E a metade da Jerusalém e a metade do universo deles lá ficou pro lado da segunda força e a outra metade pro lado do meu pai. Bom, cada um tocava o seu mundo do jeito que queria. E meu pai levava o dele como? Que é como era para ele bom. Você entendeu? E aí, a segunda força, ela é muito dissimulada, falsa, mentirosa. E aí, então, a segunda força se aproximou do meu pai novamente e pedindo as desculpas, com certeza. Não sei como é que era a história lá, não sei como que eles se conversavam, né, no assunto. E, bom, meu pai, tudo bem, né? E meu pai nunca tira de você o que você quer. Meu pai nunca impõe a você nada. Deus não impõe a você nada. Quem fala que meu pai que Deus impõe alguma coisa, não impõe não. Quem fala que Deus faz isso, faz aquilo, não. De jeito nenhum. Bom, aí e continuou. Só que a segunda força começou a contaminar o universo de Deus. Contaminando o universo de Deus, começou as grandes batalhas. Aí veio as ambições, as glórias, os desejos de glória, as ambições, porque glória não vem de Deus. Glória é irmã do orgulho, irmã legítima do orgulho. Deus não tem parte com a glória, Deus não tem parte com o orgulho, Deus não tem parte com isso. Deus tem parte com a graça. A única coisa que ele reserva para ele é a graça, a simplicidade, a humildade, o amor. Você entendeu? Então você fica, glória a Deus, glória a Deus. Que glória a Deus é esse? Deus não tem glória, não. Que Deus é esse que está dando glória? Se você for... Se você for reparar bem, aquele glorioso não reparte a glória dele com ninguém. Todo aquele que busca as glórias por aí, ai, a gloriosa, o glorioso, ai, como ele está cheio de glória, você está entendendo? Ele não reparte com ninguém. Mas o gracioso, sim. O gracioso, onde ele chega, a graça dele espalha por toda parte. Tá entendendo? O Pai é dessa maneira. Aonde ele chega, a graça dele espalha em tudo que ele toca, vive. Quem está morto, ressuscita, fica vivo. Morto, assim, maneira de dizer, desfalecido, quase indo pro beleléu, toca ali, tá vivo, entendeu? Então, aí começou essas guerras, essas batalhas. E aí, a parte física do universo de Deus, onde eles estavam, estava muito corrompida. Porque eles faziam assim, do mesmo jeito que os médios faziam. Eles trabalhavam a parte física aqui para dar efeito na parte espiritual. Eles trabalhavam na parte espiritual para dar efeito aqui. Para eles entrar e sair no mundo espiritual era simples. Era só abrir a porta e ir para lá. E vir, ir e vir. Era um trânsito assim insuportável. Os elementos não estavam aguentando, porque eles estavam caminhando no corpo dos elementos e na parte espiritual dos elementos, que é a alma deles. Então os elementos não estavam aguentando aquilo. Aí chamaram Deus e disseram, nós não queremos mais isso junto conosco. Chamaram Deus e Deus então ficou assim atônito e começou a ver o que fazer. Por mais que Deus falasse com o povo deles lá, com o universo deles, que é tudo que existe nesse universo, ninguém deu atenção. Então, num dado momento, uma batalha foi tão forte, tão violenta, que eles resgataram a Jerusalém. Aí o pau fechou de vez. Aí foi batalha assim extraordinária. Arcanjos, essas coisas e outras. Começou as traições, começou esse tipo de coisa. Então, arcanjo do lado do meu pai, de um calibre muito grande, acabava trabalhando para os dois lados, ou então ia para o outro lado, o outro de lá vinha para cá, aquela bagunça. E eles produziam efeitos muito grandes nos elementos. Os elementos são vivos, gente. E então, num dado momento, explodir alguma coisa, alguma energia muito forte lá, os elementos se engajaram nessa energia e destruíram todo o universo físico deles. Eles morreram, por isso que Deus não tem corpo. Por isso que os arcanjos, anjos, todo esse povo aí não tem corpo físico. Não tem. E aí, eles foram de uma vez só para a parte espiritual. Só que na parte espiritual já estava toda carregada, tudo quanto é coisa.
E o povo ficou muito. Nessa época, o povo começou a clamar a Deus e a clamar para Deus que Deus fizesse, desse um jeito de voltar ao mundo espiritual, ao mundo físico. Deus foi e falou com os elementos não aceitou, e aí Deus ficou, pediu um tempo e tentou, que tentou, e tentou, que tentou. Aí Deus teve a ideia, teve aquela inspiração. Ele disse: eu vou tirar material genético de cada nação e fazer novo, né? Um universo novo. Só que os elementos não aceitaram isso, de jeito nenhum. Os elementos não aceitaram. Aí então o que Deus fez? Deus rompeu o chão dele lá em cima e Deus desceu para cá. E veio e chegou aqui, quando ele tocou nas águas, os elementos daqui que eram puro, absolutamente neutro, puríssimo de tudo. Não sabia nem que tinham o corpo espiritual. Era tudo absolutamente neutro. E aí quando Deus tocou nas águas aqui, Deus teve contato primeiro com as águas. Quando Deus tocou nas águas aqui, o universo inteiro aqui chacoalhou. E aí Deus então, eles perguntaram o que era. E Deus veio e se apresentou. E Deus primeiro teve contato com as águas e com as trevas. E com a energia, com certeza, né? E aí Deus pegou e entrou, e os elementos quiseram saber dele, e ele contou tudo o que aconteceu no universo dele. E os elementos acharam tudo espantoso, e eles gostaram demais do meu pai, porque o meu pai trouxe vida para eles. E o meu pai contou para eles do universo espiritual, explicou para eles como que é, e os deixou ver, e eles viram, e amaram, e eles não sabiam, né? E o pai pediu então, Deus pediu então para que eles permitissem que ele construísse de novo o universo deles aqui, né? Todo o material genético deles, físico, aqui e na parte espiritual. E aí eles concordaram com o pai, com Deus. E Deus disse: não tenhas nenhum Deus junto comigo. E eles concordaram que não teriam nenhum Deus junto com o pai. Então nem o Filho de Deus podia entrar aqui. Nem o Filho de Deus. De jeito nenhum. E aí então, Deus pegou, voltou, tirou o material genético deles, de cada nação, daqui da frente, tirou o material genético da parte física que tinha destruído, conseguiu o material genético, e da parte espiritual, construiu tudo. E aí, quando ele começou a gestar esse material genético, deu ruim. Aí ele teve que destruir todo esse material genético. O que ele fez? Então ele combinou com todos, vamos no princípio. Deus então foi no princípio do universo deles, lá atrás. E lá ele conseguiu o material genético, espiritual e físico. Só que quando ele chegou lá, os elementos da raiz lá grudaram no meu pai, grudaram em Deus. E repudiaram os outros chefes. Repudiou, simples assim. Repudiou e grudaram em Deus. E quando Deus veio para cá com o material genético, eles vieram junto, fez-se a dobra. Fez-se uma dobra. E aí, como se você esticasse bala, e depois esticou até aqui, e aí levasse essa ponta esticada até lá também. Então, essa ponta que esticou embaixo é a ruim, chegando aqui ela fez-se um nó, e aí quando eles voltaram, junto com os elementos de novo, formou essa dobra. E essa dobra é pura. Então, meu pai pôde trabalhar todos os elementos, todo o material genético dele, de todo mundo, de cada um. E aí ele fez 2 retiradas de material genético. A primeira retirada de material genético ele guardou nele, no seio dele e dos elementos, para segurança. A segunda retirada de material genético ele trabalhou junto com os elementos aos exaustos. Ele não parou nem um dia. Ninguém podia entrar aqui porque os elementos não aceitavam ninguém. Os elementos não aceitavam ninguém, só ele. Os elementos é que trabalharam junto com Deus para fazer a parte física. E os elementos espirituais daqui trabalharam junto com Deus para fazer a parte espiritual. E eu estou falando sério. E aí, Deus fez todo o universo acima, primeiro. Né? Ele fez todo o universo acima. Mas antes, aqui no centro do universo, ele veio para cá. Os elementos trouxeram daqui. Quando ele chegou no centro do universo, e era tudo escuro. Era tudo, eu já fui no espaço, era tudo extremamente escuro. Aí ele chegou, conversou com os elementos tudo lá, e ele disse, haja uma expansão. E houve uma expansão do tamanho extraordinário. E ali no centro desse universo, uma expansão de tamanho extraordinário, muito grande.
E ele ficou ali nessa expansão, nessa bolha, ele ficou andando para lá e para cá, né? Nessa bolha. E ele falou, né? Que haja separação entre águas e águas. São milhões de milhões de milhões de milhões de bilhões, sextilhões de águas diferentes. E Deus, então, nos seus cálculos, nos seus estudos, ele fez todos os cálculos, todo tipo de água que ele tinha, que ele precisava ali. Todo tipo, todo jeito, tudo certinho. E as águas se separaram, e foi aquele alvoroço, as águas se separaram. Pera aí um pouquinho, deixa eu ver se eu acho uma imagem, porque vocês trabalham com imagem. E eu não tenho imagem semelhante aqui, ó, nós vimos, não. Então vamos ver se eu acho aqui. Uma imagem para vocês, semelhante, né? Eu tô no meu... Deixa eu dar pausa aqui. Aqui. E Deus disse, haja uma expansão. E então, todos os elementos, todas as coisas começaram a se movimentar para formar essa expansão para Deus. Para poder dar esse espaço que ele pediu para ele. Né? Esse espaço gigantesco. É uma coisa assim impressionante. Então, essas imagens são pequenos vídeos que eu baixo para poder tentar me expressar melhor, porque nós não temos aqui da Terra, vocês não têm nada que seja semelhante ao que nós vimos. E você pode estar perguntando, mas como nós vimos, eu vi Deus, eu não sei o quê? Todos vocês podem ver Deus, mentindo para vocês. E a mentira faz com que vocês, vendo Deus, não crê sendo Ele. É essa a diferença, entendeu? Então, vocês precisam acreditar em Deus. Vocês precisam acreditar que existe alguém que criou vocês. E de fato criou. E vocês vão se surpreender com o que eu vou dizer. Então Deus pediu para que houvesse uma expansão. E a expansão começou a se fazer. A expansão é ar. Foi a primeira coisa que ele fez. A expansão é uma bolha. Ele ficou como que dentro de uma bolha. E foi abrindo. Os elementos foram cada um se encostando para um jeito e doando deles algo. Você está entendendo? Então, muita coisa que você não sabe. Deus abriu toda essa expansão. E os elementos foi abrindo essa expansão para ele, junto com ele, mediante a palavra dele. E aí começou. Aí começou a construção da expansão. E foi indo. Deus conseguiu fazer a expansão. Depois da expansão, ele trouxe a luz. Aí ele pediu a luz. E a luz começou a se formar. A energia cósmica começou como que eu posso dizer? Começou a fazer o trabalho de separação da luz e das trevas. Então começou um trabalho dos elementos assim separou a luz, fechou a luz dentro e as trevas ficou fora. E ele então pediu que a luz aparecesse. E a luz começou a se formar debaixo do domo, onde ele estava, debaixo da expansão, e encheu toda a expansão. A expansão ficou toda clara, mas não tinha ali o luminário, o sol, a bolinha ali iluminando, nada disso. Era uma luz uniforme, total e absoluto. Que ele ficava ali no meio e era tudo claro, e as trevas fora. E então, aí ele, depois que ele fez a separação entre a luz e as trevas, então as trevas ficou acima do domo e a luz ficou abaixo do domo. Eu estou tentando fazer o máximo que eu posso aqui. Lá ficou todo claro assim. Esse é um outro vídeo que eu baixei do banco de imagens, mas não vou explicar mais isso não. E ficou todo claro dentro, e ele ficou andando sobre a face das águas. Andando sobre as faces das águas, embaixo daquele domo cheio de luz, mas não tinha, como que eu posso dizer para você, não tinha um sol lá que você pudesse olhar, era um sol, não. Era só Deus, o domo, a luz e as águas embaixo do pé dele. As águas ficou plana. E Deus andava sobre a face das águas.
Você entendeu? Vocês precisam aprender a entender o que Deus está falando. Que Deus fala. E quando ele disse, haja luz, houve luz. E depois Deus andava sobre a face das águas. E Deus disse, haja separação entre águas e águas. Que são muitos tipos de águas. Muito, muito, muito. São muitos tipos de água. Depois que apareceu, que as águas se separaram embaixo dos pés dele, ele pediu a porção seca. E apareça a porção seca. É agora que vem o que vocês não sabem. A porção seca apareceu debaixo das plantas dos pés de Santo Jeová. Santo Jeová é o nome de Deus. Apareceu a porção seca debaixo das plantas dos pés dele. É uma porção seca gigantesca. Quando Deus pediu a porção seca, os elementos minerais se juntaram e deram tudo que Deus pediu na medida. Eles não trouxeram ali sabe, essa bolinha que vocês falam, assim, não. Eles trouxeram para Deus a porção seca, entregou, e Deus olhou e Deus disse, eis que a terra é sem forma e vazia. Não esse pedacinho que estava aqui em cima, que apareceu entre as águas, acima das águas, e que as águas ficavam todas em volta. A terra apareceu como se fosse um iceberg. A terra apareceu como se fosse um iceberg. A ponta aqui, Deus achou perfeito para começar a esculpir a terra. Porque vocês não chamam Deus de arquiteto? Então ele esculpiu a terra. Ele não desmanchou a terra. Ele achou magnífico. Ele amou a terra do jeito que os elementos entregou para ele. E aí então ele começou. A parte do material genético que ele pegou para ele, a primeira retirada é dele, a segunda retirada é de cada chefe. Ele tirou material genético do chefe 1, do chefe 2 e fez um planeta. Tirou do outro, fez outro planeta. Tirou do outro, fez outro planeta e disse, não tocais neles. Mas primeiro Deus veio para cá com o material genético dele. E ele então esculpiu toda a terra, por dentro e por fora. Por fora da terra, a terra é absolutamente incrível. Quando foi mostrado para mim, eu olhei de canto de olho assim, eu falei assim, essa entidade é demônio. E ele olhou assim para mim, assim, com aquele olhar assim, como, sabe quando sorri discretamente de uma criança? Você tá entendendo? E eu tava assustada com aquilo. E aí, então, eu falei, essa entidade é um demônio. E ele continuou mostrando, e eu entrei em pânico, gente do céu. Quando eu tomei conhecimento do que foi que aconteceu com Deus aqui, eu nem sei o que dizer para vocês. Não sei o que dizer para vocês. Não sei. Foi a coisa mais horrível que se pode ver. E quando eu vi a forma da terra como ela é, eu tive pânico. Um pânico silencioso, duro aqui por dentro, gelado, sabe, travado aqui dentro. Mas aguentei e fui junto. E ele então mostrou tudo. Então a terra é desse jeito aqui, ó. Você vai achar que é doideira, mas não é. A terra é desse jeito aqui. Peraí, deixa eu mostrar. Essa aqui que eu tô mostrando é uma imagem que eu peguei num vídeo que eu gosto de assistir, assisto quase todo dia, fico esperando para eles mandar o vídeo, que é Mundo Sem Fim. Eu gosto muito deles. Então eles estavam na Grécia, não sei aonde, eles tiraram foto e eu falei, é perfeita essa foto para eu falar, para mostrar para as pessoas como é que ficou aqui. Era cheio de luz, água em volta e só aquela porção seca feita uma ilha. Deus achou absolutamente perfeito para colocar cada nação, o tamanho exato, perfeito de cada copinho aqui dentro da terra. Aqui, quando os elementos trouxeram a terra, a porção de terra para Deus, era ela semelhante a isso daqui. Aparecia só a ponta de cima aqui. Ela é parecidíssima com a caixa de vespa, de marimbondo. Essa aqui é uma caixa de vespa. Ele amou do jeito que veio, mas essa porção de terra, ela é extraordinariamente grande. Absolutamente do tamanho do universo aqui em cima, só que compacto, junto.
tudo que tem lá em cima tem aqui. Porque a primeira retirada de material genético, o pai guardou nele, é dele, só dele. Ele tirou da segunda força, tirou todo mundo, é dele. Todo mundo concordou, puxa vida. Todo mundo concordou. E aí, a segunda retirada de material genético que o pai fez, ele deixou em gestação também. Só que ele veio aqui para a terra e pediu a porção seca. Que ele já tinha conversado com os elementos, tudo. Aí chegou aqui e pediu a porção seca. A porção seca apareceu debaixo das plantas dos pés de São Jeová. E ele amou do jeito que veio. E ele ficou debaixo do domo, cheio de luz, pisando numa porção seca, uma grande ilha gigantesca, uma ilha gigantesca, que ele achou tão perfeito que ali ele fez a primeira porção de terra para colocar o material genético inerente ao dele. Deus, quando tirou o material genético de todo mundo, ele tirou o material genético de todo mundo e fez tudo lá em cima. Mas o dele não. Ele não tem material genético acima do domo, Deus não tem material genético dele, não. O material genético dele só tem na terra. A segunda força pirou, ficou maluca, desesperou. O ódio dela foi tão absurdo, que ela não se conformou de Deus ter o material genético de todos para ele sozinho. Mas foi esse o combinado. Tudo que é primeiro é de Deus. E depois Deus dá em parte igual, de igual exata para outro. Você está entendendo? Então Deus ficou maravilhado quando ele viu essa porção seca desta maneira. Aí vocês vêm, explica para mim por que vocês chamam Deus de escultor, sabendo que a parte física, quem fez foram os elementos. Deus trabalhou com os elementos, Deus não trabalhou com nenhum ser do universo dele. Nenhum. Se você disser para mim que um anjo veio aqui ajudar Deus, que Jesus ajudou Deus, que não, ninguém ajudou Deus. Aqui não. Os elementos não aceitou nenhum Deus junto com ele. Acabou. Acabou. Entendeu? E ele veio para cá construir, fazer tudo sozinho. O material genético também que ele tirou foi guardado nos elementos, só ele e os elementos. Ninguém tocou. Ninguém tocou. Você tá entendendo? Agora você pergunta para mim, Deus fez tudo lá em cima e não descansou. Fez todo o universo lá em cima e não descansou. Por que você acha que ele não descansou? Você acha que ele ia descansar 1000 anos e deixar o material genético lá em gestação para ser mexido pela segunda força? Ele não quis correr o risco, essa é bem da verdade. Ele não quis correr o risco. Ele não terminou, olha, ele trabalhou aos altos, ele não dormiu um segundo, ele não parou um minuto. Dia e noite ele trabalhou, vamos dizer assim, do tempo dele. Enquanto ele não terminou e não entregou e disse, não tocai neles, não mexa com eles, deixa eles crescer por si só, porque aqui da parte física e da parte espiritual, deixa eles crescer por si só, porque são vocês mesmos, né? É como se fosse clone. Deus pediu para eles não mexer. Aí Deus terminou tudo, abençoou, deu as costas. Porque quando Deus dá uma coisa para você, ele vira as costas, filho, se vira. Porque ele já explicou, não faça assim, não faça assado, não pode isso, não pode aquilo, aquilo outro aquilo. Você vai e faz tudo do contrário. Vai tudo, aí você se arrebenta. É cada um no mundo de Deus. Lá, nós sabemos, tem uma lei, que é cada um por sua vez a sentir o peso das próprias mãos. Segundo a força está sentindo agora, filho. É para você pra aprender a não mexer naquilo que não é da tua conta. Não é seu, você não põe a mão, caramba. Não é seu, você não tem que pôr a mão, meu Deus do céu. Tudo que você toca a mão, que não foi dado para você, dá errado. Tô falando para você que dá errado. Vamos continuar aqui. Essas são as imagens da minha... que eu tiro, que eu vejo, busco por aí, né? Então Deus, em toda a volta do domo, onde você tá vendo tudo, cada pedacinho desse, em medida exata e igual, ele fez uma porção igual a primeira que ele recebeu, que ficou o iceberg para cima. Ele fez. No iceberg, Deus colocou a humanidade, que nós somos semelhantes a Deus. Colocou a humanidade. Se tem material genético dele aqui no meio, nós não sabemos, porque lá em cima não tem. E aí Deus então
ficou tão assim, maravilhado, que ele começou, depois que ele fez toda a parte de domos para fora, por fora, eu vou até explicar para vocês como que ele fez os domos. A terra inteira é crivada de domos. Quando eu vi, eu caí de costa. Agora eu vou mostrar para você que os cientistas descobriram agora como que é a terra. Quer ver? Vou mostrar para você. Olha, o que eu peguei num canal que eu assisto, que eu gosto. Olha aqui que eu peguei. Consegue ler aí? Olha, tudo isso aqui são domos. Tudo são domos. Tudo são terra. Cada terra dessa aqui tem um material genético de um chefe lá em cima. Cada círculozinho, e todo círculo tem um domo. Cada círculozinho tem, você tá entendendo? Um material genético. O nosso pode ser qualquer um desses buraquinhos aqui, dessa círculozinho. Então, deixa eu mostrar mais outro aqui para você. Olha aqui. Terra infinita. Last versão, update, eu não sei ler inglês, inglês, você deve saber ler inglês. Aqui, ó. Você tá entendendo? Ó, domo. Você tá entendendo? Olha aqui, ó. Olha. Você tá lendo aí? Você tá lendo? Eu peguei de um canal que eu gosto demais, esse canal aqui, ó. Pode entrar lá que você vai achar coisa rica, hein? Pode entrar lá, ó. Ó. Pode entrar lá que você vai achar coisa rica. E eu fui procurar e achei. Só que lá é um vídeo. E eu não trouxe o vídeo, lógico que não. Eu tirei print. E os créditos é tudo pra ele. Pode ir lá, entrar na conta dele que você vai ver. Que coisa impressionante. O nome dele é Vegastar. E você precisa de ver como tem coisa impressionante lá. Inclusive tem até o meu like aqui e eu repostei, né? Então olha aqui, tá vendo? O pai fez domo por todo. Ela parece uma árvore de jabuticaba, um pé de jabuticaba carregado de jabuticaba. Igual. Você lembra aquelas jarras que pareciam um cacho de uva que a gente tinha antigamente? Que ela era cheia, era jarra por dentro e por fora era cheia de bolinha, meia lua grudado nela, que a gente passava a mão assim, era cheia de bolinha. Você lembra aquele cachinho de uva de plástico, de suquinho que a gente tomava, que era um cacho, a gente bebia, que já vinha com canudinho, a mãe só cortava a ponta e a gente bebia aquilo lá? Lembra disso? Entendeu? Aquela mamuchinha, frasquinho de suco, então, que era cheio de uva, que era cheio de bolinha em volta. Exatamente. É como se você cortasse bolinha de gude no meio e fosse colando em volta dessa pelota de terra. Fosse colando. É assim que ficou, gente. Não tem um espaço que não tenha gente. Não tem um espaço que não tenha ser. Todos os extraterrestres que tem acima do domo, pelo amor de Deus, tem dentro da terra. Só que aqui chamamos humanoides por causa de sermos humanos. Por causa de ser da parte do Pai. É material genético do Pai. Deus, quando fez a terra, ele não se posicionou no meio das nações aqui da terra, que não chama terra, se chama Éden. Éden é o nome do universo que ainda não está pronto. Éden é como se ele dissesse útero. Você está entendendo? Vocês estão num útero. Aqui não é o seu mundo. Deus não fez a parte dele. Deus ia fazer o universo espelhado. Entendeu? Quando Deus pediu a expansão, que fez toda a expansão, que ele veio aqui para o centro, os elementos rachou o universo deles bem no meio certinho. Bem no meio. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Rachou bem no meio. A Terra ficou para o lado de cá. É como se ele tivesse colocado uma cortina, uma chapa de vidro, de fora a fora, no universo, uma barreira. E isso feito pela força do universo. O universo coopera com Deus. A Terra está parada num lugar só, de frente para o universo cheio de estrela, porque a força está segurando. A força segura. Tá entendendo? Então, é o que eu quero dizer para você. Ou você acredita no que eu estou dizendo, porque o homem, cada vez que eu falo uma coisa, ele sai correndo mostrar. Sai correndo mostrar. Você tá entendendo? E aí, então, Deus pegou, esculpiu todos os domos do lado de fora. Só que Deus entrou dentro da terra, presta atenção no que eu estou falando para você.
Deus entrou dentro da... Olha só, quanta imagem. Olha, que eu tirei. Olha, é domo, gente, que não acaba mais. Aqui, ele mostrando, aqui, ó, século de não sei o que tem lá, domo. Você entra lá e pega o vídeo. Entra no canal dele. Olha, é tudo, olha só pra você ver. É tudo, ó aqui, ó. No céu, no outro lugar escreve céu diferente, no outro lugar é céu diferente, no outro lugar é céu. Olha, tudo igual, olha. Irlandes, não sei das contas, sei lá, não sei ler inglês. Olha, tudo que eu peguei, ó, no céu de novo aqui, no céu aqui embaixo. Você vai lendo aí, ó. Eu tô passando bem devagar pra você ver. Olha aqui, ó. Você viu? Olha cada lugar. Extraordinário. Você tá entendendo? Olha. Aqui. Nocelle também, escrito com... que Nocelle quer dizer domo. Escrito com laranja em laranja. Você tá entendendo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, Nocelle aqui de novo. Aqui tá escrito Anunnakis, Landes. Ó, Nocelle aqui. Você viu? Eles mapearam já tudo isso aqui, ó. Esconderam de nós. NASA, governo, esses povos aí escondem de nós. Olha aí. Olha. Não é entre irmãos que vocês têm que brigar. E nem brigar com eles, porque eles são todos seus irmãos. Somos todos irmãos. A solidariedade que vai salvar a todos nós aqui. Eu não tô brincando, não. Olha aqui, ó. Terra infinita, mapa. Tá vendo? O domo do mundo. O domo dos mundos, né? Olha aí. Olha quanto mundo. Você tá pensando que eu tô brincando? Tô brincando, não. E esse aqui é uma estrela que eu fotografei no quintal da minha casa. Eu achei ela esquisita. Eu falei, Deus, eu vou fotografar ela. E eu fotografei. Eu fotografei. E depois eu tirei print da minha foto e aumentei e fotografei o print. Aí. Esse aqui, eu não sei o que é isso aqui. Não sei. Pois é. Então, é isso daí. Tá entendendo como é que é o esquema da vida? Então, vamos continuar. Tá. Deus entrou para dentro da terra e ele esculpiu a terra. Dentro de cada buraquinho desse daqui, do favo de mel, ele depositou uma nação. Agora você entende por que Deus fala do mel? Você está entendendo como é que é o esquema da vida? Está entendendo? Você está entendendo porque Deus fala do oleiro? Está entendendo? Vaso novo. Então, em cada copinho desse que você está vendo, você está entendendo? Que está vazio aqui, que não tem mel dentro, é uma nação que tem aqui. E a ligadura que o Pai fez, que Deus fez, de ligado um com o outro, o espaço é muito grande. Mas se eu olhando de cima, é um favo de mel. Você está entendendo? O Pai entrou e esculpiu por dentro, porque ele amou, ele adorou o que os elementos fez por ele. Ele fez em andares, a terra por dentro é crivada de raças, de tudo quanto é jeito, lá de cima. Porque aqui é um útero. O Pai estava gestando, aqui ó. O Pai estava gestando, e tem vários jeitos de... Olha aqui, oleiro, abelha, vasinho. Vocês estão entendendo como é que é? O peixe, porque aqui tudo é água. Entendeu? Aqui tudo é água. O ar que você respira é água. Eu falei pra você que há zilhões e zilhões de água. O ar que você respira é água. Entendeu? Olha aí, ó. Entendeu? Aí vamos chegar onde tem que chegar. Então vamos estudar aqui primeiro. Aqui Deus fez tudo em andares. Olha pra isso aqui. Você tá entendendo? Há muitos lugares que as nações são feitas em andares assim. Assim, ó. Tá entendendo? E assim. O Pai esculpiu a terra por dentro. Entendeu? E aí, em cada copinho ele depositou um material genético dele, seus filhinhos. Você tá entendendo? Seus amores, puxa vida, gente. Tá entendendo? Purinho, só dele, puro, 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 puro.
entendeu? Aí ele deixou aqui, aí depois que ele fez tudo isso, né? Aí ele colocou o material genético dele em cada copinho e começou a gestar esse material genético, entendeu? Começou a gestar. Cada dom é semelhante a isso aqui. Só que, lógico, quando o pai fez, não tinha essa graminha, essa coisa aqui. Ele era a luz, tudo. Deixa eu virar assim. Tem que dar uns tapinhos aqui que não quer virar. Peraí. Não sei onde que faz isso. Não sei onde que faz isso. Acho que é aqui. Aí não vou mexer não, tá? Então, aqui, vamos dizer que aqui seja o pai, e aqui o pai Jeová, e aqui seja a luz. Mas a luz não era assim, ela era espalhada por todo o domo. E acima, nesse verde, era trevas, e embaixo, trevas. E aqui dentro, luz, e as águas, e a porção seca que apareceu que nem uma ilha. Entendeu? Quando a luz apareceu, ela ficou semelhante a isso aqui. Peraí. Aí, quando a luz apareceu, lá tudo, no lugar, era semelhante a isso. Você tá entendendo? Porque tinha neblina. Neblina tinha. Tinha vapor de água, né? Vapor de frio, né? Já tinha isso, né? Porque o ar tava se arrumando tudo. Então era parecido com isso aqui, ó. Montanhas, planície, tudo assim, com a luz. Só que não era que nem a luz dessa bolinha que tá aparecendo aqui, o sol, não. Lá era absolutamente branca. A luz não é amarela. O sol não é amarelo, o sol é branco. O sol é branco e o sol é frio. Eu tô falando sério. O sol é frio. Então apareceu, então era tudo assim, ó, a porção seca primeiro que apareceu para Deus. E ali ele colocou o primeiro material genético e mais alguns cabeças de vocês ficam vendo imagem. Aqui, ó. Ixi, melhor parar. Ai, vou gravar o vídeo lá dentro. Oi, Marco, trouxe meu pote de café? Trouxe meu pote de café? Trouxe meu pote de café? As pessoas querem sair. Solta ele, Atos. Nossa.
Você comeu com beijo. A terra, quando você está longe dela, ela é semelhante a isso aqui, ó, sozinha. Não tem nada. E ela, quando você chega perto dela, próximo dela, a terra é azul. Porque a atmosfera lá em cima, perto do domo, é puro água. Porque o domo é tão transparente, que parece que ele não existe. E o céu nosso é azul, porque o sol nosso é branco
e é do lado de dentro da Terra. Estou falando sério, o Sol é do lado de dentro da Terra, a Lua também. E quando você vai se afastando da Terra, ela é sozinha, sozinha. Você compreende? E de perto ela é desse jeito, azul, mais perto, assim, ela é azul. Quando você sai para longe, quando você sai para mais longe dela, ela é assim. Ela é desse jeito aqui. Compreende? De longe que você vê ela, ela é desse jeito. Ela não é redonda, redonda, redonda. Nada é redondo. A única coisa que é redondo é o domo de todos os planetas que existem. De todos os mundos que existem, o domo é redondo. Mas a superfície é plana. E eu tô falando sério, não tô brincando não. Bom, vamos continuar aqui. Desculpa. Vamos continuar aqui. A Terra, de longe, você vê ela, ela é sozinha. Quando eu fui no espaço, que eles me levaram lá, eu já ia no espaço, mas só que eu não sabia. E eu, quando olhava a Terra, eu via que ela era redonda, na minha mente, porque estava assim impregnada a minha mente e eu não sabia do jeito que eu era. Então, quando você chega no espaço, ele é escuro assim. É escuro. A primeira coisa que você sente quando você chega no espaço, você se afasta da Terra, quando você se afasta da Terra, ela fica assim, ó. Sabe? Miudinha, miudinha, miudinha. Miudinha de tudo. Fica tudo escuro. Porque as estrelas são extremamente, os planetas são extremamente longe um do outro. Então você fica num vácuo. Para você ter luz, você precisa estar perto de uma fonte de luz, ou um planeta que emite luz, que todos os planetas têm luz, tem luminar, tem energia. Então fica claro ao redor dele. Você compreende? Quando você chega lá, a primeira coisa que você sente é falta do ouvido. Você não escuta absolutamente nada, mas você não escuta nada, nada, nada. E aí depois que você passa aquele choque e outra, quando você chega lá, o espaço é tão gelado, ele é tão gelado, mas ele é tão gelado que você passa a fazer parte dele. Você fica gelado que nem ele, você nem percebe, mas você fica gelado que nem ele. Isso em estado de espírito. Que eu fui para lá, a emancipação do meu espírito, que eu emancipo do espírito e vou. E aí você começa a sentir que não tem som. Aí de repente você começa a escutar tudo a sua boca, você começa a escutar a sua barriga, a junta sua, você começa a escutar seu coração, você escuta tudo do teu corpo, mas é um barulho horrível. A sua língua mesmo não para de se mexer e fica se estalando dentro da boca. Você escuta o seu dente encostar um no outro, você escuta seu coração, escuta a sua barriga fazer cada barulho. Misericórdia, gente do céu. É um trabalho constante. Você chega a sentir aquele pulsar do teu corpo, é a coisa mais incrível, coisa incrível. E daí você se acostuma com aquilo, fica tudo em silêncio de novo. Daqui a pouco você começa a escutar o universo. Os planetas fazem uns ruídos tão terrível. Não, tem uns ruídos assim que você quer correr, não sabe para onde. Porque é uma coisa impressionante os ruídos que eles fazem. Porque os planetas são vivos. A Terra é viva. Você está entendendo? Porque cada elemento deu de si para formar a porção seca e ligado nela a Terra é viva. Tudo aqui é vivo. Nada é morto, tudo é vivo. Deus não tem parte com a morte. Tudo é vivo. Os planetas se conversam entre eles. É como crianças brincando de ciranda, cirandinha. Você está entendendo? Tudo de mão dada. Todos eles, um é ligado no outro. Um ajuda o outro. Vocês entendem? É a coisa mais incrível. E depois que Deus fez a porção seca fez os domos para tudo quanto é lado, separou águas e águas. Aí formou um rio, só um rio. Que esse rio se formou em quatro braços: Geom, Pison, Eufrates e Tigre. É Geom, Pison, Eufrates e Tigre. E que é o nome dos 4 rios. E aí formou os 4 rios. E aí Deus entrou para dentro, começou a formar dentro da terra. Formar dentro da terra.
cada copinho desse daqui, cada copinho, você está entendendo? Cada buraquinho desse do favo de mel, Deus colocou uma nação. Colocou aqui dentro. E gestou deixou essa nação em gestação. Cada lugar, cada andar é forrado disso daqui. E há muitos lugares que os andares são diferentes. Uns são assim, outros são de outro jeito. Mas é tudo normal. Para você ver aqui, ó, cada copinho é de um jeito, ó, porque é o suficiente para cada material genético no período de gestação, porque Deus, depois que ele fez tudo isso, ele ia fazer a parte do universo dele. A parte do universo dele é igualzinho o que está em cima no espaço. Tudo que tem lá tem aqui. Só que aqui Deus colocou todo mundo juntinho porque vocês estão no útero. Vocês estão no útero. Aí a segunda força não suportou que Deus tivesse tudo isso. A segunda força. E ela ficou só com o planeta inerente ao material genético tirado dela. Entendeu? Cada chefe ganhou o seu. Do seu material genético, que é tudo que tinha na nação dele. É dele. Mas ele não podia tocar. E a segunda força ficou maluca quando soube que Deus fez o dele só para ele. Então tem uma divisão. A terra é que nem uma caixa de marimbondo grudado na parede. Só que essa parede, você olha nessa parede, ela é crivada de estrela até nos confins. Crivada de planetas, né, estrelas até o fim. E aqui pro lado de cá, tá sozinho. Então, nessa porção seca, aqui, ó. Deixa eu explicar direito. Aqui, em cima nessa porção seca, tem um domo. Nesse domo, Deus fez... Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para explicar para você direitinho. Deixa eu colocar em pausa. Aqui, ó, acho que dá para explicar bem essa imagem. Deus, aqui é uma espiral aqui que a NASA inventa aí, que não existe, mas está vendo esse risco atravessando essa luz? Então, nessa luz, esse círculo de luz aqui, da onde está subindo essa energia, Deus colocou bem no centro da Terra aqui, descendo, atravessando a Terra até os confins, uma coluna, como se fosse uma coluna mesmo. Deixa eu ver se eu me acho alguma coisa, se eu acho algo aqui semelhante. Pausa. Aqui, ó. Deus colocou uma coluna na Terra, desde o alto, descendo do trono dele aqui em cima, que é o primeiro, o domo dele aqui em cima, o trono dele em cima do nosso domo. De lá, o Pai ligou uma coluna, como se fosse uma coluna que atravessa toda a terra. E essa coluna nutre toda a terra. A energia vem, desce, nós recebemos essa energia, com toda a força recebemos essa energia e distribuímos, trabalhamos ela e mandamos de volta para essa coluna, desce para toda a terra. E o mesmo acontece com todos os copinhos. Todos eles vertem um tipo de energia e se junta tudo e nutre toda a terra. É assim que funciona. Você compreende o que eu estou dizendo? Veja, semelhante isso. Esse raio desce, atravessa toda a Terra, nessa coluna, atravessa toda a Terra, enche toda ela dos lados, embaixo e cima, e esse raio continua subindo até o trono de Deus, lá em cima, que é em cima do domo. E de lá ele recebe energia, essa energia desce tudo para cá. Aí em cima... Quando você fala trono de Deus, dá a impressão que é um banco para ele sentar ali. Não, ali em cima é uma vila. É uma vila, é um tipo de uma vila, de um negócio que você chega ali, só tem, quando você olha, é como se você entrasse num departamento, numa região, numa coisa assim, num bairro só, do exército, de polícia militar, polícia civil, que você olha todas as casas, você vê que não são de civis, entendeu?
Então é ali que ficavam as sentinelas. E é ali que só tem um buraco só. Só tem um buraco no domo. Entendeu? Só tem um. Porque Deus fechou todos os buracos que ele abriu na época da Gênesis. Entendeu? Então, depois que Deus colocou todo o material genético dele aqui dentro, para gestar, cada um no seu copinho, ele com os pés plantados aqui, ele construiu todo o universo junto com os elementos. Os elementos davam as porções dele, ele fazia a parte dele, e tudo trabalharam junto. Ele era a parte espiritual, e ele trabalhava com todos os cálculos. Ele é um engenheiro assim extraordinário. Ele construiu junto com os elementos, com a palavra dele, ele foi falando, os elementos foi fazendo, ele foi botando energia dele mesmo ali, sabe? Tudo que Deus toca fica vivo. Então eles trabalharam junto, mas trabalharam, meu Deus do céu, mas trabalharam. E Deus, quando ele fez o espaço aí em cima, ele não dormiu. Ele não dormiu, porque ele sabia que ia acontecer alguma coisa errada. Bom, aí ele terminou de fazer tudo, chegou aqui, ele começou a gestar o homem, né? Ele começou a gestar o homem, porque quando fala que o homem foi feito do pó da terra, de fato, ele vira poeira, porque ele é feito de minerais, todos os minerais, entendeu? Deus esculpiu ele, sabe? Deus fez tudo, os elementos fez tudo certinho, igual uma criança, você está entendendo? Fez tudo certinho. E então Deus deixou tudo gestando aqui, e depois Deus fez tudo esses aparatos, essas coisas, tudo que ele tinha que fazer. Aí começou a trabalhar o homem. Nessa época era o avatar, não tinha o espírito, a alma, que ainda não tinha. Porque a alma é o maior condutor de energia possível e imaginável, você não faz nem ideia. Eu não sei nem como vou te dizer isso. Então, o pai deixou o avatar aqui. O avatar, ele tem instinto, tem... eu não sei como é que eu explico o que é um avatar. Não sei como é que eu explico o que é o corpo físico. Porque é o corpo físico, a alma bem no meio entre o corpo físico e o espírito. A alma é ligada no espírito, que liga ela no corpo. Você está entendendo? Por um determinado período. Depois desse determinado período, a terra, os elementos reclamam a parte deles, que é o corpo, e Deus pega a parte dele, que é o espírito. Entendeu? É o espírito que pensa e não o seu cérebro carnal. O seu cérebro é que nem a IA, aprende com o seu espírito. Tudo que o seu espírito quer atravessa pela alma e vai para o corpo. Os neurônios captam isso e trabalham. Então eles têm os impulsos. O seu corpo inteirinho é feito de nações de seres vivos. E tudo organizado. O coração tem os seres que trabalham, todo o músculo ali. A célula sua são seres que trabalham determinada parte do teu corpo. Você tem neurônios, então tudo isso são receptores, e eles têm fome, eles têm sede, eles comem, bebem. E o que você está dando para o seu corpo? O que você está dando? Todas essas comidas artificial que eles estão enfiando em nós aqui, são tudo, faz com que as suas células comecem a lutar, trabalhar demais, a exaustão para poder tirar minerais do corpo, daquele alimento que você toma, que você come, você entendeu? Então, nós precisamos comer certo, comer as coisas direito, comer direitinho, para que as células tenham alimento também, você entendeu? Mas não vou falar nisso, que nisso é a cientista que tem que falar, eu já falei muito a respeito disso, muito. Entendeu? Então a Terra é mais ou menos isso aqui, ó. Tem essa coluna que passa bem no centro do nosso copinho, e ele desce direto lá para baixo, atravessa. E nós recebemos essa energia lá de cima do domo. Passa para nós. A alma é um condutor de energia, há um gerador de energia. Energia para os elementos, para manter a terra viva. E desce, enche toda a terra, mistura com todos os outros energias e sobe, e a terra fica nutrida. Mas não é isso que está acontecendo mais. Não é isso. Então, é mais ou menos assim a terra. Aqui é a terra, nesse corpo aqui de pé, é a terra e tem essa coluna. Entendeu? E tudo em volta é a energia que a gente emana por toda a terra. Os extraterrestres e humanoides, quando estão aqui, eles usam lente, porque você brilha que nem esse ser aqui no meio, no centro.
Você brilha desse jeito, só que a sua luz é branca, entendeu? É branca. Aí, dependendo do dia que você está nervoso, além do branco, ela forma uma película de outras cores, dependendo do que você está passando, entendeu? Então é isso daí. É assim que é o espaço. Aqui, a bonequinha branca é o espaço vazio, que é a terra com tudo aqui dentro da terra, mas não tem a construção aqui atrás da bonequinha. A bonequinha cheia de estrela é o universo construído. Vocês são tudo irmãos, gente, agora. É a bonequinha que já foi o universo que Deus construiu. Aqui, Deus não conseguiu terminar. Porque quando Deus colocou o homem em gestação aqui dentro, os avatares andando já estava assim. E outra coisa que eu quero explicar. O domo, se você quebrar o domo, toda essa água que vem para dentro vai morrer todo mundo afogado. Mas isso não vai acontecer, porque o domo é extremamente resistente. Aqui é assim. Tem o sol que está dentro da terra aqui. Tem o sol aqui dentro. Tem a lua aqui dentro. E esse outro círculo em volta que você está vendo aqui, entendeu? Bem aqui no meio, vamos dizer que seja nessa nuvenzinha aqui, é o trono de Deus. Desce aqui e atravessa toda a terra, entendeu? Atravessa todos os copinhos, entendeu? Porque há mais andares aqui para baixo, entendeu? Então, é como se a terra fosse construída em cima de um pilar, desde o fundo do copinho até aqui em cima. No fundo do pilar são muitas cadeias de montanha aí embaixo, muita água, muito mar, lá, muita coisa. E essa outro domo em volta, você está vendo aqui uma argola em volta? Isso aqui é água. O domo trabalha vários círculos de água, como casca de cebola. Aqui, cada um é de um jeito. De quando em vez, de vez em quando, o domo transporta isso para dentro aqui, vira gelo. Se você colar no domo, se você subir e grudar no domo, ele gruda você, ele vem trazendo você até a raiz dele aqui. Até a raiz dele. E você fica preso para sempre. E o domo pega essas águas que já... vamos dizer que essa daqui, esse círculo em volta aqui, grosso aqui em volta, vamos dizer que já seja água filtrada. O domo vai sugando isso devagarzinho. E ela vem parar aqui. Mas isso demora muitos séculos. Muito. Entendeu? Muito tempo demais. E são várias argolas. E tá todo mundo dentro da água. Todo mundo. É como se todo mundo mergulhasse num grande oceano profundo sabe? E todo mundo morasse ali dentro. Não tem ar aqui de coisa. Não tem como. E essas águas que estão acima do domo, não tem como você beber. Não é água boa. Você está entendendo? Para beber, não. Por isso que Deus pediu, haja separação entre águas e águas. Entendeu? E aqui em cima do domo é que está esse trono, essa vila. Essa vila. E essa vila desce em raio pelo meio da terra, recebendo nossos raios, desce, fura aqui, vai até atravessar o universo e chegar na ponta de lá, do universo, lá pro lado de baixo, entendeu? Aqui, ó, quantas vezes eu coloquei essa figurinha para dizer para vocês, é igual um copo de mel, um potinho de mel, cada potinho desse aqui é uma nação dentro, que parece uma pérola aqui dentro, é uma nação. Estão todos ligados, mas quando você mexe com a terra, essas nações que estão tudo ligadinhas, não sei o que acontece, ela se move e se reconfigura. Um vai para cima, tu vai para baixo, tu vai para o lado, tu vai não sei o quê. E isso dá muito transtorno para as pessoas, entendeu? Porque é tudo codificado, o universo de Deus é tudo codificado. Eu uso também isso aqui, entendeu? Que você é uma abelhinha. Você é uma abelhinha e você é um peixe. Você é um peixe. A alegoria de Jesus Cristo, está lembrado disso? Ele fez essa alegoria porque você é um peixe. Você está entendendo? O primeiro ar que você respira é a água do útero da sua mãe. Aquela água que está no útero da sua mãe é o primeiro oxigênio que você respira. Aquela água te prepara para respirar aqui fora a água que é mais leve, muito mais leve e etérea
que é a água que está no útero. A água que está no nosso útero, quando o bebê nasce, que a água arrebenta e aquela água sai, a água do útero, a bolsa, aquilo evapora que nem éter. Entendeu? Aí evapora que nem éter. E essa água é a mesma daqui de fora, só que mais etérea. Etérea que eu falo é mais fluida, mais fina, igual o vento. Você chama o vento de vento? O vento não é vento. O vento é a força que balança essa água etérea, que bate na tua pele e refresca, porque ela é fria. Bate na tua pele e refresca, e você fala que é vento, deu o nome de vento, Adão deu o nome de vento. Você entendeu? Então, e essa água também é viva. Esse ar que você respira é vivo. Você entendeu? Compreende? Então, e o peixe, Jesus Cristo deixou a alegoria do peixe para você entender que aqui tudo é água. Falou do mel, porque aqui é igual uma caixa de abelha. É igualzinho, vocês moram num vespeiro. Você tá entendendo? É um vespeiro. Estou falando para você. Um vespeiro, formigueiro. Você está entendendo? Só que o inimigo desceu aqui. O inimigo. Sabe o que ele fez? Satanás já era encontrado nele iniquidade. E a segunda força, sentindo o cheiro da iniquidade em Satanás, se aproximou dele lá. Satanás é o primeiro ministro de Deus. É aquele que guarda as coisas de Deus, porque ele tem uma cortina na frente dos olhos, porque ele não pode ver o que é imundo. Quando ele bate o olho em alguma coisa que é imundo, aquilo pega fogo, vira poeira. Então, não dá tempo da pessoa explicar e não dá tempo dele cuidar da pessoa, educar a pessoa, sarar a pessoa. E aí, então, a pessoa morre. Então, ele pôs uma cortina na frente dele. Então, tudo que os olhos dele vê, passa batido e é guardado em Satanás, nos ministérios atrás dele. E é entregue nos ministros aqui da frente, onde está Rafael e outros príncipes, que Rafael é um príncipe. Rafael, que são arcanjos e anjos, aquela turma lá, sai correndo trabalhar o serviço. Satanás só guarda. Só que Satanás ficou muito orgulhoso, porque ele vivia bebendo vida de Deus, vida e vida. Porque Deus emana vida. E ele então se sentia muito poderoso. E ele era muito arrogante. Nisto, essa moléstia grave, que Deus chama de moléstia grave, que é o mal, pegou nele. A segunda força, sentindo o cheiro, encostou nele. E falou para ele descer aqui na terra e tocar no material genético dele. A parcela de homem virou pó, morreu. Essa parcela de homem, a alma dele, quando Satanás entrou aqui, não é que os sentinelas foram mal de ter deixado Satanás entrar. É que quando eles viram Satanás conversando com eles, ficaram muito contentes, muito lisonjeados, muito felizes, porque um dos ministros mais próximos de Deus, o próximo de Deus, conversou com eles. E foi aquela coisa, tratou eles muito bem, com certeza, tá entendendo? E eles não tiveram medo de deixar Satanás entrar aqui. Não tiveram medo. Quando eles viram o que Satanás fez, eles se precipitaram aqui. Por isso o pai fala precipitou. Por quê? Deus fala precipitou. Porque muitas das vezes você por medo e por pânico acaba fazendo coisa errada. Sem saber, sem dar para si mesmo tempo para entender que não é tão grave assim. E era grave o que eles fizeram, mas eles eram inocentes. E é isso que eu quero que vocês façam. Se posiciona, se coloca no lugar de um ser inocente, porque vocês não têm pecado. O pecado, na verdade, é Satanás. Satanás está fazendo vocês carregar um pecado que vocês não têm, porque vocês não tiveram culpa dessa besta fera descer lá do mundo de Deus e vir fazer cagada aqui dentro da terra. Está entendendo? E aí ele veio, ele tocou no material genético de Deus, que é da parte da segunda força, que pertencia a Deus, tocou, e como foi muito pesado, e o material genético era muito puro, a alma, o espírito muito puro, se lançou fora do corpo e voltou para Deus. E o avatar ficou vazio, morto, que nem vampiro. Aí, Satanás ficou tão apavorado com tudo que tinha acontecido, que ele começou a nutrir esses avatares aí com fonte com vida do próprio corpo dele. Sabe? Ele começou a nutrir esses avatares que ele tinha matado. E ele não matou só esses não, ele matou vários, porque tocou, morreu.
por causa da imundície que havia nele, entendeu? Então, aí ele começou a nutrir esses avatares, com medo de Deus saber, começou a nutrir esses avatares com fonte da própria vida deles. Compreende? Eu vou continuar. Eu vou dar pausa porque está muito longo.